This my shit. All the girls love me like this. Ready for this? She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Hoje estamos aqui, mais uma vez, eu e Mari, para falar o quê? De uma história. Contar uma história que a gente já convida você desde agora a tentar entender de quem estamos contando. A gente sempre está trazendo nesses últimos, uma vez por mês, uma história de alguma mulher que a gente acompanhou, nas mídias, nos contos. Sim. E agora a gente está começando uma nova era dessas histórias. Sim. A gente teve o Conto de Fadas e agora vamos ver se vocês descobrem de quem estamos falando. Mariana é uma grande fã dessa história, então acho que ela vai contar melhor do que eu. Quando eu era mais jovem, eu também era uma fã. Todas, acho que a maioria, todas não vou generalizar. Muitas de nós já foi fã dessa história, Sim. ou é ainda. Então, vamos lá, vou dar. Ela tem até carteirinha. Mari tem até carteirinha de fã. Ela tem essa fama, a história, bem compartilhada entre os jovens da época. Sim. Mas vamos lá, a história da Isadora. A Isadora, ela se muda. Inicialmente, ela sempre morou com a mãe, assim, com o padrasto. Em determinada fase da vida dela, que entra ali no ensino médio, final, o terceirão, o famoso terceirão. E ela se muda pra ir morar com o pai. E assim, esse pai, ele sempre foi muito distante, assim, não tinha muito contato, então é uma realidade completamente diferente. Sim, e eu acho que é importante a gente sinalizar que muitas de nós vivem isso, esse certo abandono do pai, da figura desse pai, que é o biológico, principalmente. E não só, eu acho que o deles tinha essa questão física, cada um morava em um estado diferente, mas principalmente uma distância emocional. Sim. Afetiva, assim. E, assim, quando ela chega pra morar com ele, eles têm encontros, assim, ele é carinhoso e tal, mas passou durante, 17 anos da vida dela sem ter esse contato. Então, eu imagino que deve ser uma coisa esquisita, assim, pelo menos de primeiro momento, tá, e agora estou convivendo com uma pessoa que é meu familiar, mas ao mesmo tempo não é nada familiar. O familiar não é familiar. Exato. Então, assim, ela tá indo pra coisas novas. Uma escola nova, ela tinha ali as pessoas, do antigo local que já tinham certos afetos. Então, é tudo novo. E chegar, eu sou a pessoa que chegou no terceirão aqui em Brasília, então eu sei como é. É chegar nesse espaço que realmente, se mesmo você é uma nova cultura, mesmo morando no mesmo país, culturalmente já é um lugar diferente, as pessoas estão focadas em outras coisas. Eu acho que é diferente quando a gente entra mais novo numa escola, e aí você, tá todo mundo querendo conhecer. Não, ali o foco é, sei lá, no caso dela, no meu caso foi faculdade, tava todo mundo focado muito nisso. Os grupos já eram muito consolidados. E eu acho que quando também se conhece aos 17 anos, pessoas novas, você já tá também querendo, fazendo parte. A questão do pertencimento já é muito forte. E eu acho que no caso da Isadora já tinham muitos grupos de pertencimento formados. Sim. Então, se inserir nesses espaços era muito desafiador. Tinha como se fosse uma barreirinha para se entrar nesses novos lugares. E assim, é isso. Em geral, eu pelo menos vejo muito acontecendo as pessoas se mudarem na época antes de iniciar o ensino médio. Então, elas vão iniciar o ensino médio, elas já vão para o novo local e aquele primeiro ano, segundo ano, você vai conhecendo as pessoas e vão criando seus grupinhos. Então, assim, ela entrou no terceiro, já tava tudo meio que certo ali. E aí rolaram, algumas situações de, assim, por parte dos homens, muito um lado de objetificação, carne nova. E que era falado, dessa era forma. Explícito. E assim, é uma coisa que pelo menos eu enxergo como muito comum nos espaços que a gente ocupa, especialmente de educacional, assim, escola, até mesmo faculdade, muitas vezes, de ter esse lugar, assim, de, carne nova, então, quem é essa pessoa? E ficar em cima. E é um interesse muito sexual apenas, Exato. Não um interesse genuíno. Quem ela é? Qual a personalidade dessa pessoa? Gosto ou não gosto? Vamos ser amigo. Não, quem vai pegar essa mulher? É de uma objetificação sobre a mulher gigantesca. Assim, como se ela fosse um pedaço de carne, entendeu? E enfim, é péssimo. E também, um outro lado, pelo menos das mulheres, eu percebo muito esse lugar de rivalidade mesmo, assim, de até em uma certa inferiorização dela, ela nem é tudo isso. Mas é essa questão que a gente fala, Da mesma forma que vamos trazer a prateleira do amor que a gente sempre traz. Da mesma forma que nessa prateleira tem ali uma nova boneca, um novo objeto para essa prateleira,
É ruim para as mulheres que já estão nessa prateleira ali. É mais uma competição. É alguém, é uma boneca, é algo que tá um pouquinho à frente agora. Que tá em destaque agora. Exato. E assim, é dolorido para as duas partes, né? Porque não é só ruim para a pessoa que tá entrando ali no ambiente, mas também para a pessoa que já está, porque essas narrativas que colocam ela é a sua rival, Sim. né? Tem um peso para as duas, assim, de um sofrimento muito grande nesse sentido. E assim, tem ainda um fator que a pessoa, tipo, popularzinho, assim, da escola, o crush da galera, se interessou por ela. Então, existia ali, tipo assim, tá, mas o que ela tem demais? Tipo, ela nem é tudo isso, Sim, sabe? sim. Então, é muito sofrido mesmo. E a gente já viu essa narrativa em vários outros filmes e lugares. E aí que a gente fala, de novo, da mesma forma que os contos, isso que a gente tá trazendo, essa história que a gente tá trazendo, ela mas ela impacta significativamente em como a gente enxerga nossas relações durante... E esse foi um boom da nossa adolescência, que nem você falou, Mari. Então, assim, a gente como jovem, crescendo, vendo isso, a gente viu Meninas Malvadas, As Apimentadas, e tudo era isso. Sim. Era a mulher chegando naquele espaço, rivalidade feminina absurda, uma questão assim, todo mundo querendo ali em cima da menina. E aí o popular, o cara desejado, escolhe essa menina nova. E ele escolhe, né? Nós somos dois. Ele escolhe ela e ela, ai, claro, com certeza absoluta. E a gente, novamente, sim, sem personalidade, sem opinião, que a gente já falou em outros contos e que, de novo, a gente tá trazendo aqui. Sim, e é muito comum, né, essa narrativa. Eu fico imaginando, assim, até colocando uma autorrevelação minha. Depois que eu fiquei solteira, tipo assim, teve muito esses espaços nas minhas relações de, tipo... Eu já ouvi algumas falas do tipo, agora a Mariana é o terror das amigas solteiras. Tipo assim, porque... Pelo menos eu enxergo que eu demonstro muito interesse. Tipo, eu quero, eu demonstro interesse e é isso, sabe? E muitas vezes quando outras pessoas não têm esse espaço, tipo assim, me colocam num lugar, tipo assim, de tipo, ela é a minha rival, e o tanto que isso é dolorido, sabe? Claro. Tipo, é muito difícil, tipo, de estar... E nos dois lados, assim, é muito sofrido. Sim. E realmente, E é assim, difícil você ter consciência disso, né? Que assim, eu tenho o direito de ter essa atitude, Exato. de me sentir desejada, querer ser desejada e desejar. E desejar, Sim. porque senão fica de novo, mas nossa, eu tenho que ficar esperando o cara chegar em mim nas festas. Um lugar de novo, passivo. Completamente passivo, assim. E é muito isso, né? E ainda tem mais um estigma, assim, que coloca... mas se você que iniciou, que você que deu abertura, você que escolheu, então você é oferecida, você é não sei o quê. Mas, E nesse caso da Isadora, foi o oposto. Sim. De novo, reforçaram esse outro lado, que é o da mulher certinha, da boazinha, que é qual? Ai, tadinha, ela é uma grande carne nova, que a gente tá falando. Só que ela é tão... E aí traz Meninas Malvadas, né? Aquela que tem uma imagem, pra mim, é muito simbólica, que é como se fosse uma grande selva, todo mundo se atacando e não sei o quê. E ela chegando ali como um grande servinho, ai, coitada de mim. É a mesma coisa pra Isadora. Ela chega ali como uma menina que tá se sentindo acuada nesse espaço, em que todo mundo já pertence, em que todo mundo já sabe o quê, todo mundo já tá apontando, já criaram várias narrativas sobre ela. Sim. E ela só tá ali tentando entender o que está acontecendo. Exato. E assim, colocam também um espaço muito de incapacidade, assim. Eu acho que foi até uma coisa que... Eu lembro que você me mandou, Bia, acho que era da Manu Xavier. Sobre esse lugar que colocam das mulheres de incapacidade. Ela não tem capacidade pra escolher por si própria. Ela não tem capacidade pra andar sozinha. Ela não tem capacidade pra não sei o quê. E assim, essa pessoa com a qual ela se envolveu, porque esse cara se interessou de fato por ela, tinha muito esse lugar de colocar ela como extremamente vulnerável, assim, de tipo, você é incapaz, você não consegue fazer as coisas sozinha, você não consegue fazer, tipo assim, ela não consegue viver a vida dela sozinha. Então, de colocar essa necessidade de uma dependência dele extrema, assim. Perfeito. E ela comprou essa narrativa. Sim. Acreditou, porque também todo mundo falando, né? Ela começa a falar assim, realmente sou uma grande incapaz. Sim, exato, assim, ela tem até algumas falas, assim, de andar, assim, como se ela não conseguisse andar sozinha, assim, porque a qualquer momento ela poderia cair e era, ai, sou muito estabanada, assim, eu nunca consigo, sabe? Fazer coisas que são... Da vida. Exatamente. Então tem muita essa imposição, fico parando pra pensar, né, socialmente mesmo, de incapacidade da mulher.
E ela conta a história dela muito dessa forma, né? Sim. Acho que é importante dizer que a história dela, quem conta é ela. E acho que por isso que também é esse nome do episódio, do título, que é a história da mulher sem história. Porque contar essa história dela é, na verdade, quando ela fala sobre a história, é muito ação atrás de ação. Ah, aconteceu isso, aconteceu... Ela narra o que tá acontecendo nos fatos. E como você se sentiu? Sim. E como que é pra ti tá nessa posição? Ai, gente, eu sou bem estabanadinha mesmo. Ai, olha. Ai, gente, eu sou... Ai, que louquinha. Sabe? É uma coisa meio banal, né? Ela não tem ali um posicionamento. É muito difícil ver ela. E é sempre todo mundo ali em cima dela, protegendo ela, na frente dela. E ela... Coitada de mim. E o rosto... Sempre as feições dela são muito sem expressão. Sim. E eu acho que isso é importante a gente falar, que eu não sei nem se é culpa da atriz, na verdade, né? As pessoas culpam muito a atriz, mas eu acho que é realmente criaram essa personagem pra não ter história, pra ela ser uma pessoa quase como uma máscara, assim, de... Tá tudo acontecendo, ela não sorri, não tem raiva, não fica triste, é só, parece que... Acho que uma emoção que tem muito nela é medo. Sim. Transparece bastante. E é literalmente isso, porque depois que eles criam um relacionamento, a família dele também tem esse lugar de proteção extrema com ela. Não, assim, não que seja ruim, né, a pessoa proteger e cuidar, mas em excesso desse nível de superproteção é muito... Chega a ser problemático. Então, e é que nem você falou, não é só uma proteção, é uma proteção que diz, você depende dessa proteção. Exato. Não é tipo assim, você consegue ter autonomia Sim. pra ser protegida, pra também proteger. Não, você depende de nós. Exato. Tava pensando, Bia, você acha que a gente revela agora? Acho que sim, né? Tá na cara já quem é. Ó, dessa vez estou aqui gravando a reação do Marcos, porque ele estava só ouvindo, ele não sabia quem estávamos falando. Então vamos lá. Quem é a história dessa vez? Com certeza é Crepúsculo. É muito... Acertou. Será que você que também estava vendo e ouvindo também acha isso? No quê? começo eu achava que era High School Musical. Pode ser, aquele início. Ó, Marcos acabou de ser uma outra opção. Que isso, é mais uma menina que vem ali inofensiva. A história se repete muito, Muito, né? E é isso. Aí, de novo, se essas histórias que são grandes histórias trazem esse lugar, é o que esperam da gente como mulher. Sim. Espero que a gente seja... Gente, a Bella, né? Pra quem não tá entendendo até agora. Estamos falando de Bella e Edward. E até se a gente for trazer até o Jacob, que é outro, né? São dois homens disputando por essa mulher e tudo mais que a gente podia também abordar, mas... Eu, de verdade, hoje eu vejo isso, eu fico assustada o quanto que era romantizado uma relação de dependência total. Sim. É porque na história... Ai, gente... Ó, a Mariana é fã de carteirinha, vai perder a carteirinha dela de Vou fã. perder a carteirinha, mas enfim, é porque realmente tem muita coisa romantizada ali, tipo, que... Assim, olhando hoje em dia, né, a gente fica, tipo... É porque na época não causava estranhamento, Não. entendeu? Tipo, você ficava, meu Deus... Aí tinha briga, né? isso. Você quer o quê? Você prefere o Jacob ou você prefere o Edward? Sim, mas aí quando a gente amadurece, tem, enfim, um pensamento também mais politizado... Mais crítico, né? Aí você fica assim, meu Deus, que caos... Assim. É. E muita gente não tem essa oportunidade de chegar também nesse lugar dessa crítica, né? Com Porque certeza. assim, depende de alguns privilégios. Sim. E aí, de novo, assim, eu acho que... Aí muita gente fala, né? Eu devo concordar. A Bella, ela é uma mina branca, sem personalidade alguma. E eu acho que não é culpa dela. Eu acho que é da forma como foi construída toda a Narrativa. história. Porque é uma menina inventada, na verdade, né? Mas também ela cresceu nesse lugar assim que ela não tem. Ela conta. O livro é escrito como se fosse na percepção dela. Ela só conta como que as pessoas são incríveis, uau. Eu senti. Aí o Bento bate, ela fica com aquela cara de nada. Eu falo, minha filha, vai, se move, faz alguma coisa. A única coisa que a Bella é empoderada durante toda essa trilogia e etc. é quando ela fica grávida. Que ela tem que virar uma vampira, tipo assim. E aí, a partir daí, nossa, a beleza dela muda. Sim, ela coisa vira uma outra coisa. Ela é muito foda por ter conseguido dar à luz a menina. Que eu chamo de Renesme, mas eu descobri que é Renesme. E assim, todo esse processo, né? Parece que ela realmente só tem uma personalidade a partir do momento que ela engravida, assim. E ainda tem a questão, né? Porque não é um bebê comum, é um bebê vampiro. E aí tem todo o negócio e ela
entra naquela, tipo assim, eu vou ser heroína, eu vou salvar e não me importa se eu morrer, enfim. E é isso que vem muito com a maternidade, né? A partir daí a mulher... Sacrifício, né? Sacrifício Sim. é explícito. Sim, e é isso. A partir daí eu viro uma super poderosa. Sim. Você é mãe, você tem que dar conta de tudo. É bem um empoderamento bem colonizado. Né? Exatamente. Antes era só a partir do momento que ela... E aí, não, depois que ela também começa a se relacionar com o Edward, também o status dela muda. Né? As pessoas enxergam ela de uma forma diferente. E aí a gente vai crescendo e fala assim, eu só preciso de um amor pra ser salva, pra eu depender. Aí depois eu vou me casar com ele, aí eu vou ser maravilhosa, vou ter um filho super empoderada. Força! Viveremos felizes pra sempre. É essa história. Acabei de... Pra quem não leu o Crepúsculo, acabei... A história é essa. A história é essa. Mas falando sério, é muito problemático isso. Sim. E é que nem a gente tava falando, essa é a história um pouco mais fantasiosa, porque tem, né, vampiros e lobas e várias coisas assim. Mas a história de muitas coisas e filmes que vocês também verão por aqui, em outros episódios mais, que a gente vai trazer outros episódios de filmes, mas que a gente cresce na adolescência lendo e ouvindo. É muito comum os nossos ouvidos. Tanto é que até confunde as histórias. Tipo assim, pode ser essa, mas pode ser, por exemplo, High School Musical. Que absurdo, né? Sim. Então conta também pra gente o que vocês acharam, se vocês achavam que era Edward e Bella. Mas acho que no final já tava muito escancarado. Não tinha como ser outra pessoa. Ou se você achava que era outra pessoa, porque também pode ser. E aí a gente começa a pensar. A gente pode contar a história que você tá trazendo. Será que a gente vai contar a mesma história? Ou de uma maneira diferente, uma outra perspectiva, né? Pode ser, pode ser. Então também contem pra gente se vocês têm indicação de outras histórias pra gente contar, de outras mulheres. E nos vemos em breve. Porém, antes, qualquer coisa, entra em contato com a gente, manda a tua história também no @pod.mulherdevoz, tanto no Instagram como no TikTok. Manda um e-mail pra gente no mv.mulherdevoz. E o que, Mari? E ativa o sininho, dá a curtida. Exatamente. Estamos aqui nesse espaço compartilhado. Compartilha também com quem você acha que fez sentido. Quem é fã de Crepúsculo, E quem não é? é. Quem não é? Fãs e haters. Exatamente. É isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.